Olá! Bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. 42 itens compõem a merenda escolar na rede estadual de ensino do Amazonas. E desde a colheita dos alimentos na produção rural até o prato dos estudantes, o caminho é longo para garantir a qualidade dos produtos. As cooperativas regionais de produção rural na capital e no interior fornecem os itens alimentícios por meio do Programa de Regionalização da Merenda Escolar, o PREME. 600 produtores fazem parte do programa, que hoje recebe um investimento de 62 milhões de reais. Após a coleta nos locais de produção, acontece a preparação dos alimentos para controle de qualidade no armazém central e a separação dos kits por cada escola. Esse produto, no momento do contrato com o produtor, ele assina um termo de responsabilidade, que é um termo de referência que nós recebemos da SEDUC. Além do treinamento do nosso pessoal, quando vão nas fazendas, nos ramais, nos sítios, quando ele chega aqui na empresa, eles também são conferidos, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Semanalmente são transportadas entre 220 e 250 toneladas de alimentos, que chegam até mais de 220 mil estudantes em Manaus e no entorno da capital. Para conservar os 42 itens que compõem a merenda escolar, entre peixes, polpa de fruta, verduras e legumes, a maioria dos caminhões que sai do galpão de armazenamento é frigorífico. Ao chegar às instituições de ensino, os alimentos se mantêm frescos. Na Escola Estadual Otávio Mourão, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, o prato do dia foi bem regional. Filé de mapará com arroz. Sobremesa banana. Em 13 anos de atuação do PREME no estado, o escoamento dos alimentos garante renda para os produtores rurais. Quem leva esse maior benefício, além dos alunos que tenham produtos de melhor qualidade, que tenham a sua merenda garantida, tá? Eu acho que esse é o ponto principal que o governo foca, também tem o benefício dos produtores. Daqui a 20 anos, Minas Gerais terá mais idosos do que jovens. Os dados são de uma pesquisa da Fundação João Pinheiro. Um desafio para a Previdência e para as cidades. Um passeio tranquilo pela pracinha no meio da tarde. Vantagens da vida de aposentado. Esmeralda é aposentada, mas ela só pode dar essa voltinha na hora do almoço. Isso porque ela continua trabalhando. Porque eu preciso, né? Eu tenho necessidade, né? Porque a família é grande, né? E o dinheiro da aposentadoria não dá, que é pouco, né? Então eu tenho que ajudar. Esmeralda não sabe quando vai parar de trabalhar e essa é a realidade de muitos aposentados. Reflexo de mudanças no perfil da sociedade. Mudanças essas que, de acordo com o estudo, serão cada vez mais impactantes. Rafael e Vanelli são outro exemplo. Eles não querem ter filhos. Como a gente gosta muito de viajar, né? A gente tem determinados gostos que são de casal. Então, isso assim, foram valores que a gente cultivou e a gente sabia que tinha esses valores juntos. Então, não tem porquê. Filho, cabe? Será que cabe? E tal, eu falei assim, olha, para mim não cabe. Se fosse para ter um filho, e hoje eu faço isso com o meu afilhado, é para validar ele, é para ele ser um homem honrado, e eu não preciso ser pai dele para isso. De um lado, famílias com menos filhos. De outro, uma velhice mais longa e mais saudável. Essa já é a realidade do país e aqui de Minas Gerais faz algum tempo. O que a pesquisa da Fundação João Pinheiro revela é que no ano de 2040, a pirâmide social deve finalmente se inverter. Serão mais idosos do que jovens em Minas Gerais. Bom, e para encarar essa nova realidade, é preciso começar a pensar nela desde já. Nós temos um déficit muito alto. E esse déficit atrelado à Previdência Pública é preocupante porque daqui a pouco nós vamos ter dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas. Isso é muito preocupante, deve estar na agenda tanto do estadual, do governo estadual, quanto federal, da União, para tentar mudar essa realidade. Na análise do pesquisador, é preciso repensar o sistema de previdência e também adaptar a estrutura das cidades para esse novo cenário. Acessibilidade é um problema hoje para os idosos. Eles não conseguem acessar todos os espaços públicos, filas de idosos, né? A gente fica brincando que as filas de idosos têm ficado maiores do que as filas normais.
as prioritárias têm ficado maiores. Precisa repensar um novo modelo para atender, né, esse idoso e fazer com que ele tenha cada vez mais qualidade de vida. Olá! A peça Volúpia da Cegueira, com direção de Alexandre Lino, está em cartaz este final de semana no Teatro Safra, em São Paulo. A montagem aborda a sexualidade entre os cegos, suas descobertas, fetiches e tabus que envolvem o tema. O elenco traz 2 atores que são deficientes visuais, propondo uma inversão de papéis entre eles e o público. Amanhã, às 9h30 da noite, sábado às 7 da noite e domingo às 6 da tarde. Ingressos R$ 20. O Balé Estágio, com o espetáculo Figuras e Vozes, dirigido por Marica Gidali e Décio Otero, tem curta temporada na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro. A montagem se lança no desafio de investigar o espírito dadaísta, movimento cultural e social que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial e suas implicações nos dias de hoje. As apresentações são nesse final de semana e no próximo, de sexta a domingo, às 7 da noite. Ingressos a partir de R$ 15 com meia entrada até R$ 40. A exposição Alfredo Volpi e Ione Saldanha, o frescor da luminosidade, na Galeria de Arte Ipanema, no Rio de Janeiro, homenageia Alfredo Volpi nos 30 anos de morte do artista. A mostra reúne 66 obras de Volpi em diálogo com outros 20 trabalhos de Ione Saldanha. A visitação vai até o dia 3 de novembro, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite e sábados das 11 às 3 da tarde. A entrada é gratuita. Boa programação e semana que vem tem mais dicas de cultura aqui no Repórter Visual. Tchau! Mobilidade. Esse é o tema da última reportagem da série sobre os desafios das pessoas com deficiência. Vamos falar da dificuldade para essas pessoas exercerem o direito de ir e vir, que nem sempre é respeitado. Era só o motorista do ônibus entender o que este sinal sonoro significa para evitar um problemão para Alice. Mas, ao passar do ponto dela, a cadeirante foi deixada nesta parada à noite. Eu gritei, quem tava perto também gritou e o motorista parou no meio da pista para eu descer. Eu não vou descer aqui no meio da pista. Vamos até a próxima parada. Quando eu fui perguntar o que aconteceu, ele me argumentou que ele não reconheceu o sinal de parada, que era um sinal sonoro e que ele esperava um sinal visual. O jeito foi pedir socorro para a mãe, que num ato heróico foi a pé, de parada em parada, até encontrar Alice e levar a filha para casa. E quem não pode contar com heróis da vida real precisa confiar na aplicação da lei. Desde 2004, há decreto que regulamenta a Lei de Acessibilidade dos Transportes Públicos. E a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 determina a eliminação dos obstáculos que impedem a mobilidade. É graças ao piso tátil que Abraão, cego, segue com passos rápidos e firmes ao trabalho. Olha aí o piso tátil impedindo que Abraão siga para o meio da pista. Bom, pelo menos até o piso amigo acabar. Aí o jeito é se orientar pela calçada, junto aos carros. O piso tátil vinha até aqui, né? A metade do caminho é bom para vir, né? No piso ali, tudo certinho. Mas depois há uma certa dificuldade. Essa independência tem um preço, correr riscos. Como não enxerga o letreiro do ônibus, Abraão tem que confiar em quem está por perto. O circular tá chegando aí, viu, Abraão? Ok, obrigado, seu Paulo. Obrigado. Isso explica porque cegos evitam sair à noite. Já se avançou bastante, só que a melhora que a gente pede aí, nós deficientes visuais, é a respeito do aplicativo. Quando o ônibus estiver vindo, avisar pra gente, sonoramente. Todo dia ele faz uma viagem de 1h30, fica sentado logo na frente para não cair com solavancos. E tem uma dúvida frequente, de quem cobrar melhorias quando o assunto é mobilidade? O Ministério das Cidades afirma que esta responsabilidade é dos estados e municípios.
Em nota, o Ministério das Cidades afirmou que a questão da acessibilidade é tratada de forma transversal e, por isso, as infraestruturas compõem projetos apoiados pelo Ministério das Cidades nas áreas de mobilidade urbana e habitação. No Distrito Federal, onde moram Alice e Abraão, decreto de 2015 delegou à Secretaria de Mobilidade do DF a responsabilidade pelo sistema de transporte de passageiros, além de regular a infraestrutura e fiscalizá-la. A mobilidade urbana, ela nunca é atendida por um único órgão. Esse é um tema que é complexo, é um tema que diversas agências atuam de forma a permitir que a população possa exercer seu direito de ir e vir. E seja ela uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência. Enquanto o ideal não acontece, Alice sonha e Abraão segue sua vida. Para mim, um carro não representa tanta liberdade quanto um ônibus. Tem a questão de colocar a cadeira, tirar a cadeira, às vezes a questão de abastecer, que não é tão tranquilo, calibrar um pneu não é tão tranquilo. O ônibus, eu cheguei na parada, subi no ônibus, fechou o assunto. Se as paradas fossem de primeiro mundo, se não fosse tudo tão distante, se os acessos fossem como a lei prevê, seria perfeito. Tem que trabalhar mais o povo, né? Para ajudar a pessoa com deficiência, né? Porque em Brasília ainda tá meio... Tá melhorando, mas tá meio ruim ainda. Hoje nós acompanhamos nessa difícil jornada. Amanhã e todos os outros dias, ele fará esse caminho sozinho, com acessibilidade ou não. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau. Continue com a gente. Bom dia. Tchau.